irmãs e irmãos que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Paz e bem. Hoje vamos refletir sobre o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 16 ao 17. Lembremos que o capítulo 13 contém os discursos de Jesus sobre o reino dos céus. Estes discursos foram proferidos por meio de parábolas. Algumas destas estão presentes também nas narrativas de Marcos e de Lucas. Outras são exclusivas de Mateus. Lembremos que as parábolas têm sempre a dupla função, revelar e ocultar. Para compreender sua mensagem, é preciso ter familiaridade com os elementos que a compõem, as imagens, as comparações, os elementos da narrativa. Mas também é preciso estar familiarizado com o sentido, com a mensagem a que ela conduz. Ou seja, para compreender a parábola do semeador, por exemplo, é preciso conhecer os elementos utilizados na narrativa, o ato de semear, as realidades geomorfológicas dos terrenos, as dificuldades próprias dos pequenos camponeses. Mas também é preciso estar familiarizado com a imagem do reino dos céus, a tradição vivida pelo povo de Israel, suas esperanças e promessas, os sinais anunciados como prenúncio de sua chegada. Caso contrário, a parábola se torna apenas uma história estranha. Assim, a parábola só revela algo e se torna compreensível para aqueles que estão no caminho, seguindo Jesus e se deixando ser educados na fé por ele, aqueles que se dispõem a se tornarem seus discípulos. Para os demais, as parábolas são apenas histórias sem sentido. A primeira parábola no Evangelho de Mateus é justamente a parábola do semeador. Esta pode ser dividida em 3 partes. A primeira é a parábola propriamente dita. Está no capítulo 13, do versículo 1 ao 9. A segunda parte são os critérios necessários para ouvir, ler e compreender a parábola. Está no capítulo 13, dos versículos 10 a 17. E a terceira parte é a parábola explicada, sua mensagem aplicada à vida, e está no capítulo 13, dos versículos 18 a 23. A leitura de hoje é justamente o final desta segunda parte. Anuncia que a condição para ouvir e compreender a presença do reino dos céus entre nós é ter olhos e ouvidos abertos, atentos às realidades, aos sinais dos tempos e despojados de preconceitos e rigorismos excludentes. Ter olhos, ouvidos e coração dispostos à ação educadora de Jesus por meio do Espírito Santo, tendo a certeza de que o que nos é anunciado é a boa nova, desejada e esperada pelos profetas e pelos homens e mulheres justos, que alicerçaram suas vidas na certeza e esperança da ação de Deus junto a seu povo, fazendo morada entre a humanidade. Assim, ter os olhos, ouvidos e coração abertos à ação educadora do Espírito Santo são critérios necessários para ouvir e compreender todos os ensinamentos proferidos por Jesus por meio das parábolas naquele tempo. Mas também são estes os mesmos recursos necessários para que possamos perceber e compreender os sinais do reino dos céus presente no meio de nós hoje, no nosso tempo e nas nossas diversas realidades. Hoje também a Igreja celebra Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. Não encontramos referências a eles nos livros canônicos, mas a literatura apócrifa sustenta a tradição da veneração destes 2 santos, que ilumina a vida e o agir cristão. Deus escolheu ser um de nós, fez com que seu filho nascesse, crescesse e vivesse em uma realidade concreta,
com todas as suas alegrias e dificuldades. No seio de uma família, Jesus experimentou o afeto das relações entre avós e netos, e educado por seu exemplo e testemunho de vida, Jesus foi fortalecido em sua missão. Pedimos que Santa Ana e São Joaquim abençoem hoje nossos avós, para que eles sejam sinais visíveis e testemunhas vivas de fé, testemunhas de afeto e da promoção do reino dos céus.